Meus irmãos, nós hoje gostaríamos de dedicar um tempo meditando na Palavra de Deus, especialmente agora que estamos nos preparando para participar da ceia do Senhor. E esta é uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para nós, e através dos séculos o seu povo tem obedecido essa ordenança. E é um momento tão especial, tão significativo, quando nós nos reunimos para lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. E hoje eu gostaria de dedicar um tempo para nós meditarmos na Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por estas palavras do Senhor Jesus. E nós queremos te pedir, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha trazer maior compreensão destas verdades, que o Senhor venha aplicar, Senhor, essas verdades aos nossos corações. Ó Senhor, que nós possamos receber, ó Deus, aquele impacto dessas palavras, ó Pai, que também tocaram o coração daqueles discípulos quando o Senhor Jesus falou. Ó Pai, vem nos conduzir, nós te pedimos, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje de tarde, a gente estava fazendo esse estudo sobre como interpretar os evangelhos. A gente está com essa série de como interpretar os livros da Bíblia, e uma das coisas que eu mencionei para os irmãos aqui é que hoje em dia existem algumas pessoas que estão dizendo que quando a gente lê os evangelhos, nós não temos aqui as palavras de Jesus. O que nós temos aqui é a interpretação dos seus discípulos em relação àquilo que Jesus disse. E que muitas vezes aquilo que nós temos aqui, na verdade, foi muito mais criação dos discípulos do que propriamente aquilo que Jesus pregou e ensinou. Para nós que cremos, isso soa tão estranho, na verdade é tão absurdo, porque nós vamos para os evangelhos e nós dizemos: isso foi aquilo que Jesus disse, e os apóstolos eles registraram aquilo que Jesus disse. Mas há pessoas que dizem que não conseguem concordar com isso, e que na verdade o que nós temos aqui não é aquilo que Jesus disse, mas é aquilo que a igreja primitiva acreditava que Jesus disse. E isso afeta de forma profunda
o nosso entendimento em relação ao Evangelho. Mas desde já, gente, eu gostaria de dizer, não é, que o que nós temos aqui é a palavra de Jesus. Inclusive existe um termo técnico em latim que diz ipsissima verba. Ipsissima verba significa a própria palavra do Senhor. Não é alguém que escreveu dizendo que Jesus disse, mas é a própria palavra do Senhor. É isso que nós temos aqui. E um dos aspectos fundamentais, né, quando nós nos aproximamos do Evangelho, é ver o que Jesus disse, porque na grande comissão Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então o verdadeiro discípulo de Jesus leva muito a sério aquilo que Jesus disse. Até eu gostaria de fazer esta pergunta: se Jesus vivesse hoje, você seria discípulo dele? E não responda isso de forma muito rápida, porque naquela época, quando Jesus disse, quem quer me seguir? E algumas pessoas, Senhor, nós queremos seguir, mas primeiro me deixa sepultar meu pai, me deixa fazer isso e aquilo. E Jesus disse, se você quiser me seguir, você vai ter que renunciar tudo para ser meu discípulo. E o fato é que, mesmo naquela época, ouvir as palavras do Senhor Jesus era algo tão sério. E Jesus mesmo disse, muitos de vocês vão morrer por minha causa. E por isso, quando nós lemos as palavras do Senhor aqui, nós devemos pedir ao Senhor, né, que Ele nos dê clareza em relação ao nosso relacionamento com o Senhor Jesus e como nós ouvimos aquilo que Ele ensinou e até onde que nós cremos naquilo que Ele ensinou. A primeira questão que nós temos aqui nessa passagem é, depois de Jesus realizar a segunda multiplicação dos pães e peixes, e depois dos fariseus líderes na época pedirem um sinal de Deus para Ele mostrar quem era Ele, e Jesus advertiu que os discípulos tinham que tomar cuidado com o ensino dos fariseus, Ele chamou de fermento, é porque, especialmente naquela época, muitos religiosos ensinavam coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Jesus, então, Ele opera a cura desse cego em Betsaida. E finalmente, então, quando Jesus e os discípulos eles estavam indo para aldeias de Cesareia de Filipe, no caminho, Jesus perguntou, quem dizem os homens que sou eu? Primeira questão que nós temos aqui é, o que as pessoas pensam a respeito de Jesus? Se você sair por aí, né, e começar a fazer uma entrevista, o que as pessoas pensam a respeito de Jesus? E o fato é que por causa da nossa cultura, basicamente cristã, católica, através dos séculos, muitas pessoas imediatamente vão dizer, não, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, possivelmente essa vai ser a resposta. Mas o fato é que nós vamos perceber que essa resposta automática nem sempre vai traduzir um verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus, uma verdadeira fé nele como Messias prometido, como nosso Salvador. O que os homens dizem que sou eu? E sabe, hoje nós temos visto, né, muitas opiniões a respeito da pessoa de Jesus. Hoje nós temos o Jesus psicólogo, é aquele que nos ajuda a resolver os nossos traumas interiores. Nós temos o Jesus da prosperidade, é aquele que nos ajuda a ganhar muito dinheiro e ter uma saúde perfeita. E nós temos o Jesus, hoje em dia muito famoso, né, o Jesus Coach, né, aquele que vai ajudar você a ganhar muito dinheiro, ser bem sucedido na vida. Nós temos o Jesus, que esses dias eu achei interessante, eu vi um desenho, né, de Jesus com o chapeuzinho do MST. Gente, não vamos falar sobre isso, mas você entende, né? Então, nós temos diversos tipos de Jesus. E nós também temos aquele Jesus da cruz crucificada, no crucifixo. Nós temos o Jesus do Senhor morto. Nós temos o Jesus da nova era, aquele que tem uma argola na cabeça e aquelas luzes como raios que passam, e que Jesus é uma espécie de iluminado que vai nos ajudar a encontrar a nossa divindade. Existem muitos conceitos que as pessoas têm de Jesus, mas aqui as pessoas tinham conceitos muito mais próximos. Por exemplo, alguns diziam que era João Batista. Gente, João Batista era primo de Jesus, e durante algum tempo eles viveram na mesma época, mas a essa altura aqui, algumas pessoas pensaram assim, será que ele é a reencarnação de João Batista?
Alguns diziam que ele era o Elias, né? Porque havia uma profecia lá em Malaquias de que Elias apareceria novamente. E na verdade nós sabemos que aquilo era uma profecia a respeito da vinda do profeta João, e não tem nada a ver com a reencarnação. O profeta João Batista, ele cumpriu a profecia, né, de que haveria um segundo Elias. E alguns dizem, deve ser alguns profetas, quem sabe Isaías, Jeremias. Você percebe que algumas pessoas estavam trabalhando essa ideia, né, de que alguém do passado tinha voltado na pessoa de Jesus. Eles tinham todas essas opiniões. Então Elias perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E aqui talvez está a pergunta mais séria para cada um de nós. Mas para você, quem é Jesus? Eu creio que esta é a pergunta que nós precisamos responder. Mas nós precisamos responder com muito cuidado, muita atenção. Porque quando Jesus pergunta, mas para vocês, para você, quem eu sou? É uma pergunta pessoal. Não é simplesmente uma opinião a respeito da pessoa histórica de Jesus. Mas quem é Jesus para você? E isso significa até onde você tem um compromisso verdadeiro com Ele, como pessoa. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e está entre nós. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E é interessante que a resposta de Pedro... Obrigado. A resposta de Pedro, né? Sempre Pedro. A resposta de Pedro foi, tu és o Cristo. Gente, para nós isso aqui não é tão impactante, né? Porque o nome de Jesus é Jesus Cristo, não é? Mas quando Pedro disse, tu és o Cristo, como um judeu que conhecia as profecias do Velho Testamento, em que Deus havia anunciado que o Cristo, o Messias prometido, ele viria para trazer o reino de Deus, e redenção, e julgamento, e ele manifestar a glória do Senhor. As pessoas estavam esperando por isso. E sabe, quando um judeu reconhece que Jesus é o Cristo, isso é algo revolucionário. Sabe que é um descendente das tribos de Israel? Lê as Escrituras. E existe um ministério lá em Israel chamado One for Israel. É um trabalho tão interessante. E eu não sei se esse ministério estava fazendo isso, perguntando para as pessoas, quem é este que está aqui em Isaías 53? É quando fala ali sobre o servo sofredor, que deu a sua vida por muitos. Quem é este aqui? E os judeus diziam, este aqui é o Messias. A palavra Cristo significa ungido, e a mesma tradução de Messias. E Pedro está dizendo, Senhor, tu és o Messias prometido de Israel, aquele que os nossos pais, por quem nossos pais estavam esperando através dos séculos e das gerações, aquele de quem os profetas falaram, o filho de Davi, tu és o Cristo. Você pode imaginar essa declaração? E talvez as pessoas ao redor também, elas ficaram chocadas e impressionadas. Pedro confessou, tu és o Cristo. E esta é a pergunta para nós, né? Se nós também acreditamos que Jesus é o Cristo, nós também acreditamos que Ele é o Filho de Deus, que existia com o Pai desde toda a eternidade, e através de quem todas as coisas foram criadas, aquele de quem os profetas falaram através dos séculos, e que se fez carne e habitou entre nós, aquele que era descendente da tribo de Judá, era descendente da família de Davi, que veio cumprir as profecias, que de fato Jesus aqui na terra era o próprio Filho de Deus, era o próprio Cristo. Pedro confessou, tu és o Cristo. A gente sabe que pouco tempo depois ele teve a oportunidade de novamente confessar, e dessa vez ele não conseguiu. Quando Jesus foi entregue às autoridades, quando ele foi torturado e foi julgado à execução ou morte de cruz, perguntaram para Pedro, você é um deles? E Pedro, praguejando, disse, eu não conheço este homem.
Pedro se viu diante do perigo dele também ser levado ao julgamento, ele também ser torturado e executado por ser um seguidor de Jesus. E nesse momento ele negou 3 vezes. Interessante que Jesus tinha dito: você vai me negar 3 vezes, depois o galo vai cantar. Depois que ele negou 3 vezes, o galo cantou, ele se lembrou e ele chorou amargamente, porque Jesus já tinha dito isso. Mas nesse momento aqui, Pedro reconheceu: tu és o Cristo. E aqui está, meus irmãos, algo tão importante para nós, para a nossa vida como cristãos. Porque às vezes nós professamos a nossa fé em Cristo, nós dizemos: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, eu creio em ti, eu vou te seguir. Só que às vezes surgem tantas questões nas nossas vidas, e às vezes nós podemos até balançar na fé, e especialmente quando o fato de nós seguirmos a Jesus pode comprometer o resto da nossa vida. Mas nesse momento Pedro disse: tu és o Cristo. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é que Jesus não disse: Pedro, agora diga para todas as pessoas que eu sou o Cristo. Veja o que ele diz aqui no versículo 30: advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Ele disse: Pedro, você disse, mas agora não fale para ninguém. Isso foi chamado do segredo messiânico. Por que não era para falar para ninguém? Por que não era para divulgar se Jesus era o Messias prometido? Porque naquela época, dizer que Jesus era o Cristo tinha outra conotação. Haviam pessoas que estavam esperando um descendente de Davi, que iria enfrentar o Império Romano, reunir um exército, expulsar os romanos e estabelecer um trono em Jerusalém. Haviam pessoas que estavam prontas a pegarem armas se o descendente de Davi chegasse e se apresentasse como grande guerreiro e também o grande homem dos sinais, como foi Moisés. Essa era a expectativa. Você pode imaginar se as pessoas dissessem: nós encontramos o Cristo, vamos pegar as armas, nós vamos lutar, Ele é o enviado de Deus. Jesus disse: não façam isso, porque Jesus primeiro precisaria morrer e ressuscitar, para nós sabermos em que sentido Ele era o Cristo. E não era naquele sentido que os judeus esperavam. É por isso que até hoje os judeus não reconhecem Cristo como Messias, porque eles dizem: o filho de Davi jamais seria executado numa cruz romana. Aí observe: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. É isso, não digam que eu sou o Messias, porque é necessário que o Filho do Homem é o título que Jesus mais usava a seu respeito. Inclusive nós temos a profecia de Daniel, desse Filho do Homem que vem sobre as nuvens para reinar. Mas ele começou: era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Então Jesus está dizendo: olha, antes de vocês proclamarem que eu sou o Messias, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou sofrer muitas coisas. Eu vou ser rejeitado pelos anciãos, aqueles homens que eram os grandes líderes espirituais, o Sinédrio com 70 grandes líderes de Israel. Esses que deveriam dar o aval para dizer: o Messias chegou. São esses que deveriam anunciar para as pessoas: o Messias, Ele está entre nós. Mas Jesus disse: eles vão me perseguir, eles vão me rejeitar. Interessante, que um pouco depois, os líderes religiosos, ao invés de reconhecer Jesus, eles começaram a conspirar para tirar a vida de Jesus. Nós precisamos matá-lo. Os principais sacerdotes e os escribas, aqueles que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de levar o povo para a presença de Deus, são esses que vão perseguir Jesus. E Jesus está dizendo: o Filho do Homem, depois ele vai ser morto, e depois de 3 dias vai ressuscitar. Jesus já tinha dito isso, mas quando Jesus foi para a cruz, muitos discípulos não conseguiram se lembrar disso. Se lembra na estrada de Emaús, em Lucas 24? Ele disse que ia ressuscitar, mas já fazem 3 dias. Jesus está do lado deles, ressurreto. E isso ele expunha claramente. É importante isso. Aqui não tinha segredo. Jesus estava dizendo claramente: é isso que vai acontecer. Veja bem, o Pedro que disse: tu és o Cristo, agora ele diz, Pedro diz: Senhor, vem aqui um pouquinho.
Quem é Pedro? Vem aqui, vamos conversar aqui um pouquinho. Ele não falou na frente de todo mundo, mas ele chamou o Senhor à parte. Pedro, sempre Pedro, chamando à parte, começou a reprovar. Senhor, de jeito nenhum. O Senhor está dizendo que o Senhor vai ter que sofrer, que o Senhor vai morrer. De jeito nenhum. Jesus, porém, voltando-se e fitando seus discípulos, veja bem, Pedro chamou a parte, não é? Mas Jesus se voltou para todos. Que situação, né? E repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O que você sentiria se Jesus dissesse isso para você? Arreda, Satanás. Porque naquele momento Jesus percebeu que Pedro estava sendo um instrumento do diabo para dissuadi-lo daquilo que ele veio fazer, a missão que ele tinha que cumprir. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, e para isso acontecer, ele deveria dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio para morrer na cruz, ele precisava cumprir a sua missão. E o discípulo que tinha acabado de confessar que ele era o Cristo, agora está dizendo: Senhor, de jeito nenhum, porque ao que parece a visão de Pedro é que o Cristo era esse líder político, esse líder econômico, militar, e não um servo sofredor, como nós temos lá em Isaías. E aqui está, meus irmãos, hoje em dia, um grande problema. Muitas pessoas dizem: Jesus é o Cristo. Mas quando Jesus fala sobre a necessidade do arrependimento, do compromisso, da renúncia, do carregar a cruz, muitas pessoas: não, Senhor. De vez em quando nós até ouvimos pessoas dizendo: a cruz é um lugar de maldição. E hoje nós vemos muitas pessoas falando em nome de Cristo, tentando legitimar todo estilo de vida materialista, imediatista, consumista que a gente vê em nossa cultura. É por isso que ainda hoje muitas pessoas, da boca para fora, dizem: Jesus é o Cristo. Mas para valer, não, mensagem da cruz não, isso não. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, né, quando ele falou para aqueles irmãos da igreja de Corinto, ele disse: olha, eu poderia pregar entre vocês a sabedoria dos homens, mas eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Sabe, meus irmãos, porque a sabedoria humana, ela é mais atraente. A sabedoria humana não incomoda as pessoas do seu pecado. A sabedoria humana não deixa as pessoas insatisfeitas. Pelo contrário, lhes acaricia o ego e diz: eu gosto dessa mensagem, pode dizer mais. O apóstolo Paulo diz que vai chegar um momento que as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos e vão atrás de mestre segundo as suas próprias cobiças. E é isso que nós estamos vendo hoje. Agora, quando Jesus traz uma mensagem dizendo: eu preciso morrer na cruz e depois eu vou ressuscitar, muitas pessoas não querem isso. E você já percebeu que hoje em dia, se você ver muitos desses que publicam vídeos nas redes sociais, dificilmente você vai ouvir sobre a mensagem da cruz. E isso mostra que a mesma atitude que havia em Pedro existe no coração de muitas pessoas hoje. Eles querem Jesus, mas sem cruz. Mas Jesus sem cruz não é o Jesus da Bíblia, porque Ele veio para dar a sua vida em nosso lugar. Ele veio para pagar pelos nossos pecados. É através dele que nós temos o perdão dos nossos pecados. E Jesus disse: vocês me seguem? É por isso que toda vez que você ver alguém negando a mensagem da cruz, pode ter certeza que aí está um anticristo. É alguém que nega a realidade que Jesus veio para morrer na cruz em nosso lugar. Por isso, meus irmãos, o nosso Jesus que nós cremos, e por isso nós celebramos a ceia, para lembrar o que Ele fez em nosso lugar. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Então a primeira questão é: quem é Jesus para você? Você pode dizer de todo o coração: Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu creio nele. Segundo lugar, você crê na mensagem da cruz? Você crê que era necessário que Ele passasse por tudo? E terceiro, veja o verso 34. Então, convocando a multidão, até aqui eram os discípulos, mas agora Jesus chama todo mundo.
Convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E aqui está a questão: você seria um discípulo de Jesus hoje? Você aceitaria o chamado de Jesus? Se alguém quer vir após mim, receba bênção, vitória, prosperidade. É isso que Jesus está prometendo? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O que significa negar-nos a nós mesmos? Por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor ao Reino, nós renunciamos tudo aquilo que nos impede de experimentar a vontade de Deus. Hoje em dia a mensagem afirme-se, olhe para o espelho e diz: você pode, você consegue. A mensagem de Jesus é: negue-se a si mesmo. Sabe o que eu tenho descoberto, meus irmãos? Que o nosso maior inimigo, o mais poderoso, o mais cruel, é o nosso ego. É o nosso ego que nos justifica, é o nosso ego que fica trabalhando lá dentro, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Mas quando nós dizemos: Senhor, eu quero te seguir, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. O que é tomar a cruz? Já vi as pessoas dizendo assim: deve ser a minha sogra. Mas hoje em dia já não se brinca mais sobre essa questão. Mas outras pessoas dizem: deve ser o marido que não é crente, deve ser o meu patrão lá no trabalho, a minha cruz deve ser essa doença ou alguma outra coisa. Quando Jesus diz tomar a cruz, significa: Senhor, eu quero te seguir, ainda que isso signifique que eu seja entregue às autoridades, seja preso, seja torturado, seja morto. É isso que Jesus está dizendo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa você dizer voluntariamente: Senhor, eu estou pronto. Gente, eu não sei, sabe? Talvez Deus não permita ainda nos próximos anos uma perseguição aqui no Brasil. Num país aqui pertinho de nós, no Peru, houve violenta perseguição. Eu visitei algumas daquelas cidades e conversei com as pessoas. É uma coisa assustadora você ter morado naquela serra peruana nos anos 80, sabendo que... E ali tinha dois problemas. Tinha o problema dos soldados do governo e tinha o problema dos revolucionários comunistas. Porque os dois chegavam nas casas dizendo: você é da esquerda, morre. Você é da direita, morre. E o povo no meio. Sabe o pastor Ronaldo Lidório, né? Vocês conhecem? Ele foi sequestrado pelos terroristas e foi poupado. Um dia ainda vou escrever a história dele, né? Ronaldo Lidório, para mim, é um dos exemplos daquele que diz: Senhor, eu quero te seguir, eu vou te seguir. Ele passou por tantas experiências de malária que eu não sei como é que ele está vivo, mas ele aceitou o chamado de Cristo. Siga-me. Você estaria pronto para seguir o Senhor? Porque seguir significa se tornar um discípulo. Um discípulo é alguém que chama o seu Senhor de mestre. Hoje em dia nós temos muitos filmes aí que dão a ideia do que é o mestre, não é? Até na Guerra nas Estrelas, né? Nós vemos o mestre e coisas desse tipo assim. Até naquele desenho do Kung Fu Panda, quem já viu, não é? Tem o mestre, não é? Mas Jesus é aquele que nós dizemos: Senhor, Tu és o meu mestre e eu vou te seguir. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Se alguém disser: deixa eu viver do meu jeito, deixa eu viver no pecado, deixa eu viver a minha vida, eu preciso viver. Sabe, muitas pessoas, elas mergulham no pecado e dizem: isso aqui é vida. Não, isso é morte. Eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter muito sucesso, vou comprar as coisas que eu quero, vou ganhar a minha vida. Mas se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Porque quando nós confiamos em Cristo,
nós cremos nele, experimentamos a salvação e nos comprometemos com o Evangelho, nós vamos, no final de tudo, experimentar aquilo que Jesus disse: venham, amados meus, para o reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Verso 36 diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí está, gente, o que Jesus quis dizer com perder a alma. Porque algumas pessoas dizem que perder a alma aqui significa simplesmente morrer. Mas, gente, é simplesmente morrer se a pessoa morre de morte morrida, não é como se diz? Tudo termina ali, não é? Não existe mais um eu para dizer eu morri. Você entende? O último lampejo de consciência antes da morte é a última percepção de consciência que a pessoa tem. Se não existe nada depois, quando se apaga, não existe nada ali para dizer eu estou morto. Só que até mesmo nas experiências das religiões, das culturas e tudo mais, existem muitas pessoas que relatam que quando chegam perto da morte, algumas delas têm experiência de sair do corpo e olhar para o corpo que está ali. Os cientistas não acreditam que existe algo chamado alma. Eles dizem que a única coisa que você tem é matéria, são sinapses, são reações químicas no seu cérebro, nada mais do que isso. Mas a Bíblia diz claramente que quando uma pessoa morre, a carne volta para o pó e o espírito volta para Deus. Existe algo chamado espírito. Agora, perder a alma não significa então deixar de existir. Mas agora existem algumas pessoas que dizem que sim, a pessoa vai morrer, o espírito vai aguardar o dia do julgamento, depois do julgamento, se ela for condenada, ela vai ser lançada no inferno. Só que o inferno é um lugar de chamas, então ela vai ser extinta, ela vai ser destruída. É o que se chama de aniquilacionismo. Então, pessoas que creem dessa forma dizem: sim, eu vou pagar pelos meus pecados, eu vou queimar por um tempo e depois eu deixo de existir. Quem assistiu Senhor dos Anéis, né, o último, tem aquele Gollum, né, que ele pega o anel e ele cai nas lavas. Estou vendo se eu encontrei algum nerd aqui, acho que nenhum. Mas aquilo ali mostra, Gollum terminou ali. Mas na verdade, o ensino de Cristo é que a pessoa continua consciente. E talvez aqui esteja o ensino mais radical no Evangelho. Quando Jesus fala sobre um lugar onde o verme não morre. Isso é uma figura muito... Eu não sei quantos de vocês já viram, né? Carne em putrefação e tem aqueles bichos, não é? Esses vermes não vão morrer. Ou é um lugar de escuridão, choro, ranger de dentes. Por que Jesus falou sobre isso? Alguém pode dizer assim: Jesus não precisava ter falado sobre isso. Mas quando Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Ele está falando que perder a alma é exatamente isso. É descobrir que você continua existindo de forma consciente, mas em tormento e sofrimento. Isso é uma coisa que Jesus ensinou. Esse é um aspecto do Evangelho que só pelo Espírito Santo nós conseguimos aceitar. Nós não conseguimos compreender, mas nós conseguimos aceitar. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro? Do que adianta você ser um Bill Gates se passará a eternidade longe da presença de Deus para sempre? Se você soubesse que o que está em jogo é o destino eterno da sua alma, o que você estaria pronto para trocar para que você não perdesse a sua alma? O que você faria? Aqui veja que Jesus disse: que daria um homem em troca de sua alma? Essa pessoa daria o mundo inteiro, daria tudo que ela conquistou. Porque, como alguém já disse, a nossa vida é como uma corda infinita. E nessa pontinha aqui, essa pontinha é a pontinha da nossa existência. E depois nós temos a eternidade. Verso 38: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim. Eu já compartilhei, meus irmãos, foi esse texto que Deus usou para me levar à fé em Cristo.
Esta geração, ela é adúltera e pecadora. Eu não sei se vocês têm essa percepção, não é, de que o mundo em que nós vivemos é uma geração adúltera e pecadora. É uma geração mergulhada no pecado, na impiedade, na mentira, na violência. Sabe, quando as pessoas começam a torcer as coisas, como quando começam a dizer que o mal é bem e o bem é mal. É muito difícil viver neste mundo. Sabe, todo verdadeiro cristão, todo aquele que nasceu de novo, ele diz assim: Senhor, até quando? Porque eu anelo o dia em que eu vou estar na presença do Senhor e que eu já não vou mais viver neste mundo. Por isso que eu estava falando, né, que se uma pessoa que diz crer no Senhor, mas se relaciona com as coisas do mundo sem sentir qualquer incômodo, ouve essas músicas extremamente imorais e não se incomoda, vê as pessoas ensinando as coisas mais terríveis e não afeta, então nós temos um problema. Porque o salmista diz: os meus olhos vertem lágrimas, porque eles não guardaram a tua aliança. É uma geração adúltera e pecadora. Vocês ouviram falar, né, que agora recentemente lá nos Estados Unidos, né, com a determinação de que cada estado poderia decidir sobre a questão do aborto? Eu estava vendo uma série de pequenos vídeos de reações, especialmente de mulheres histéricas, gritando, berrando, revoltadas, porque isso aconteceu. Quando mulheres que foram criadas por Deus para ter filhos querem o direito de matar os seus próprios filhos, isso mostra como esse mundo afundou mesmo, como as pessoas, elas foram mergulhadas no pecado. Porque quando você vê uma mulher, esses dias eu vi uma manifestação, né, colocou uma bolsa aqui como se fosse um útero, não é? Cheia de tinta vermelha e como se fosse um feto, e a pessoa rasga a barriga e depois puxa o feto e começa a beber aquilo que parecia ser sangue na frente das pessoas. O que faz uma pessoa pensar nisso? Isso mostra a realidade de uma geração adúltera e pecadora. Esses dias eu vi um homem corajoso, né, diante de uma comissão, eu não sei se era municipal e tudo mais, sobre essa questão toda de que você pode deixar que crianças de 7 ou 8 anos possam fazer cirurgia para mudar de sexo. E esse homem, ele estava diante daquela comissão e ele estava dizendo: vocês querem isso para justificar a perversão de vocês. E nós vemos como o mundo foi distorcido. É por isso, meus irmãos, que hoje confessar a Cristo está ficando cada vez mais difícil, não é? Confessar Jesus: eu sou crente em Jesus, eu creio nele. Você sabe que as coisas vão piorar aí pela frente mesmo. E você vai ter muitas oportunidades de honrar Jesus, de confessar que você crê nele e no Evangelho. Mas é muito fácil você se envergonhar quando todo mundo diz o oposto, quando todo mundo fica zombando, quando todo mundo chama você de alienado, sabe, de burro, idiota. Quando isso acontece, você ainda dizer: eu sei em quem tenho crido, e professar a sua fé em Jesus, e aceitar tudo isso, é isso que Jesus está dizendo. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Meus irmãos, veja só, Jesus ensinou muitas coisas, e há pessoas que hoje em dia já não ensinam mais o que Jesus disse, porque tem vergonha do ensino de Jesus, especialmente sobre a cruz, a salvação, o céu, o inferno. Muitas pessoas não querem mais ensinar sobre isso. Mas o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem é a mensagem que Deus vai usar para continuar salvando a vida das pessoas. Por isso, Deus não permita que nos envergonhemos do Senhor Jesus e das suas palavras, porque se isso acontecer, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Meus irmãos, como relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E sabe o que vai acontecer?
vai haver um número de pessoas que vão correr para Jesus para abraçá-lo. E Jesus vai dizer: afastem-se de mim. Se você duvida disso, leia Mateus capítulo 7. Mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome fizemos isso e aquilo. Jesus diz: apartai-vos de mim, não vos conheço. Você imagina só o que significa alguém que passou a vida inteira acreditando que pertencia a Jesus, mas que não levou a sério as palavras de Jesus, e quando chega perto do Senhor, Ele diz: você não. Imagina só a decepção e o desespero, porque a pessoa estava convicta que ela também seria salva, que ela também entraria na eternidade, na presença do Senhor. Naquele dia o Filho do Homem vai se envergonhar e vai dizer: você não. Naquele dia em que Ele vier em glória com os santos anjos. Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor, e a pergunta é: primeiro, quem é Jesus para você? Segundo, você realmente crê que Ele tinha que morrer e ressuscitar? E terceiro, você está pronto para segui-lo e levar a sua cruz e confessar o seu nome, mesmo neste mundo adúltero e corrompido? Essas são as 3 perguntas que nós temos aqui nesse texto. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, meus irmãos. Senhor, diante de tudo que acontece neste mundo ao nosso redor, essas palavras podem soar tão estranhas, tão diferentes, tão de outro mundo, Senhor. Mas para aqueles que creem, este Evangelho é o Teu poder e a Tua sabedoria. E é por isso, ó Pai, que nós queremos Te pedir, ó Deus, que nós não somente possamos reconhecer que Jesus é o Cristo, mas que nós possamos confessá-lo e reconhecer que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sim, nós amamos a mensagem da cruz, e até morrer nós a vamos proclamar. Ainda que todos preguem outros evangelhos, nós queremos anunciar a mensagem da cruz. E nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu não permitas que vacilemos ou demos passos atrás quando fomos enfrentados por aqueles que odeiam a Jesus e o Evangelho. Mas pelo contrário, Pai, que nós possamos nos orgulhar, ó Deus, de confessar a nossa fé em Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós pedimos, Senhor, essas bênçãos, e agora, ao estarmos participando da ceia, continua, Senhor, ministrando o nosso coração. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.